trecho que a gente vai entrar hoje é um complemento do trecho do domingo passado, né? Venha o teu reino. Aí, continuando então, Mateus 6, versículo 10, está escrito assim, nós vamos continuar a parte B, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou orar. Se você quiser, você pode orar também. Eu recomendo que você ore. No final você ora com a gente, tá bom? A gente vai orar junto agora aqui. Vamos orar, amém? Vamos orar. Pai eterno, nós agradecemos a tua bondade. Nós reconhecemos que, além do fato de estarmos vivos, além do fato, ó Deus, pelo que eu sei, todos aqui têm casa, têm família, têm comida, além de todo esse contexto que revela a tua bondade, nós temos esta casa de oração para nos reunirmos e temos acesso, ó Deus, à tua sagrada palavra, às sagradas escrituras. Isso é prova da tua bondade, isso é prova da tua graça. E nós temos entendido, Senhor, e ajuda-nos a entender um pouco mais nessa noite, que toda a graça que nós recebemos de Ti requer de nós uma correspondência. Não para nos fazer merecedores, não, longe disso. Porque qualquer esforço que a gente venha fazer não pode corresponder ao tamanho da graça recebida. Mas uma forma de demonstrar que nós reconhecemos o teu amor sobre nós é procurar algum jeito de corresponder à graça que nós temos recebido. Por isso, ó Deus, conscientes disso tudo, que nós possamos aplicar aos nossos corações para colocar em prática aquilo que nós ouviremos da boca do teu Santo Espírito nessa noite. Por isso nós repreendemos tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Repreendemos todo intento humano e no nome de Jesus pedimos para que seja aniquilado todo intento do maligno. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente ora assim, Senhor, eu estou pedindo por essa situação, mas seja feita a tua vontade. O que a gente está querendo dizer com isso? Vamos ser sinceros. Você está querendo dizer o que com isso aí? Sabe por quê? Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Eu gosto muito de observar quando os meus sobrinhos vão lá para casa. Hoje eles foram nesse final de semana, mas eles não puderam brincar no Xbox. O Xbox está com problema, eles não puderam. Mas normalmente eles vão lá, o Xbox está rodando direitinho. Eu gosto muito de perceber a forma aguerrida que eles se atracam com aquele controle jogando Xbox. Cada apertada que eles dão no botão daquilo ali, eu fico imaginando que deve, se o Xbox sentisse dor, o controle, com certeza estaria gritando para cada apertada que eles dão. Entendeu, irmão Lia? Estão ali jogando videogame, e aí numa garra tão grande de querer ganhar o jogo e tal, e apertando, só falta pular em cima do controle, uma forma que eles querem de alguma forma produzir o resultado. Então aquilo ali, aquele esforço todo é muito importante, depende muito para o resultado final. Então, quanto mais rápido, mais forte eles apertarem os botões, fizerem o movimento, eles entendem que eles vão conseguir resultado. Muitas vezes em nossas orações a gente está assim, ó, Senhor, eu estou passando por essa lenha aí, tá brabo demais, mas seja feita a tua vontade. A maioria das vezes que a gente fala isso, a gente está assim, ó, pode pegar o controle, deixa um pouquinho comigo. Pode pegar o controle, mas deixa um pouquinho comigo. A maioria das vezes a gente está nessa linha aí, entendeu? Está nesse dilema aí. E a gente precisa decidir hoje o que a gente quer da vida. Ou a gente entende
que Deus é capaz de conduzir o destino das nossas vidas e descansa nisso, ou para de perder tempo e tenta outra alternativa, entendeu? Ser sincero. Ser sincero. Uma vez eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz que tinha desistido assim da caminhada religiosa e ele rasgou a Bíblia. Rasgou a Bíblia. Não quero mais saber. Tem também um ator, o Ian McKellen, acho que é o sobrenome dele assim. Ele fez um Magneto nos X-Men, entendeu? Aquele X-Men mais antigo, né, Arnaldo? Da de 2000, né? Ele fez também o Gandalf, para quem gosta aí de Senhor dos Anéis, né? Ele fez o Gandalf também. Ele é uma pessoa de inclinação sexual homoafetiva. E aí ele ficou hospedado no hotel e no quarto de hotel tinha a Bíblia. E ele pegou a Bíblia e arrancou as páginas a qual a Bíblia apresenta a prática homoafetiva como contrária à vontade absoluta de Deus, a vontade perfeita de Deus. Aí foi rasgou. Ou seja, ele estava bem decidido o que ele queria para a vida. Às vezes falta para a gente assim, convicção do que quer. Entendeu? Eu sempre venho falando aqui, a gente tem que se mover por convicções. Né? Tem que se mover por convicções. Ah, pastor, mas será que essa convicção que eu tenho é certa? Não sei. Você tem humildade o suficiente para reconhecer que de repente essa convicção sua é uma furada? Não serve? Você tem humildade? Você está pronto para ouvir um não? Pastor, você acha que eu estou certo ou eu estou errado? Não sei. Ele veio perguntar para mim? Você não perguntou a Deus, não, incircunciso. Né? Você acha que eu posso sentar com você, a gente vai pensar junto, posso falar de algumas coisas que eu entendo, a gente pode orar junto, mas decisão quem tem que tomar é você, não sou eu. Então você tem que se pautar com base nas suas convicções. Para, por exemplo, chegar e dizer assim, você quer saber de uma coisa, pastor Jackson? Eu já estou um tempão aqui na caminhada, frequentando a igreja um tempão. A cadeira já tem até o calo, porque já está com o formato do meu corpo. Né? Aqui, já tem meu assento aqui cativo, a cadeira, se bobear, eu vou para casa, ela vai junto, porque eu sentando sempre no mesmo domingo, no mesmo lugar e tal. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, pastor Jackson, não serve para mim não. Uma vez eu ouvi isso de um rapaz, que ele chegou para mim e falou assim, a gente estava conversando a respeito de várias situações, a gente procurou se conhecer, ele era primo de um colega meu da época do curso técnico, e aí ele chegou, e a gente, por algum motivo, né, eu falei que eu frequentava a igreja evangélica, né, isso aí é para mais de 20 anos. Aí ele chegou para mim e falou assim, você frequenta a igreja? Eu falei, mas você não tem jeito de crente. Aí eu fiquei assustado com aquilo. É mesmo? Você não tem jeito de crente. Eu acho que você não leva jeito para ser crente. Aí ele chegou e falou assim, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Será que é verdade? Entendeu? Será? O que será que eu estou fazendo que o cara, né, está pensando isso de mim? De repente, você pode chegar a essa conclusão a respeito de si mesmo, entendeu? Eu, naquela época, eu ouvi isso, eu falei assim, deixa eu pensar isso aí com calma. Aí depois cheguei à conclusão, não. Aquela convicção dele, mas eu entendo que eu preciso de Deus, e de repente as minhas atitudes não são até condizentes, mas eu vou tentar repensar, vou tentar conhecer um pouco mais de Deus, né? Enfim. Aí, de repente pode ser que nessa noite você chega e bota na ponta do lápis. Eu acho que não é muito a minha, não. E posso falar um negócio para você? Se você chegar a essa convicção, se você estiver convicto, tá bom. A Bíblia diz que frio ou quente. Porque o próprio Deus que diz morno, ele... Cara, é muito forte isso. Frio ou quente. Morno. Ele rejeita. Está lá dentro dele, mas está fazendo mal. O famoso chamar Raul. Né? Porque se você se decidir nessa noite, não, pastor, já que isso, misericórdia, repreende aí. Né? Pé de pato, mangalô 3 vezes. Né? Não, tá repreendido. Mas se você se decidir pelo Senhor, para de ficar segurando o controle. Não é teu. Se você se decidiu por Jesus, por Deus, deixa o controle na mão dele, tá?
Pare de ser impulsivo, de ser inconstante. Abandone esse caminho de insensibilidade. Deus o tempo todo falando assim: meu filho, não é por aí, não é por aí, não é por aí, não é por aí, não é por aí. Caiu. Eu falei que não era por ali. Tá brincando. Quer ir para onde não pode. Já falei que não é para andar por ali. Ou você deixa o controle na mão do Senhor, ou não deixa o controle na mão do Senhor. Mas de repente você pode perguntar assim para mim: tá, pastor Jacques, eu me decidi por Jesus, eu quero seguir o caminho dele, eu sou imperfeito, eu tenho um caminhão aqui de imperfeições, mas eu quero melhorar, né? Como diz a canção ali do cantor Eli Soares, né? Me ajude a melhorar, eu quero melhorar. Mas como é que eu posso entender a vontade de Deus? Como é que eu posso discernir a vontade de Deus? Como é que eu entendo a vontade de Deus? Alguns teólogos vão fazer classificação da vontade de Deus entre uma vontade decretiva, Deus dá um decreto e aquilo acabou, e a vontade preceptiva, que é a manifestação da vontade de Deus, onde há margem para a atuação do homem. Por exemplo, a vontade de Deus é que sejamos santos. Agora, o processo de santificação requer um esforço da nossa parte. Vocês entendem isso? Né? A vontade de Deus definiu todas as coisas. Deus teve vontade, e essa não é a vontade que dá e passa, como a gente costuma dizer. Deus decretou que o mundo fosse criado, ele criou e acabou. Agora, Deus também tem vontade que nós sejamos santos. Essa vontade que ele tem de que nós sejamos santos é a preceptiva, ou seja, é aquela que há margem para a livre agência do homem. Nós precisamos corresponder ao desejo de Deus. Deus tem desejo, ele quer que sejamos santos. Vocês estão entendendo? Então, essas duas manifestações a respeito da vontade divina. Como é que eu consigo discernir? Presta bastante atenção. A vontade de Deus, para você tentar discernir a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você está passando por uma situação. Você está passando por um dilema. E aí você quer entender a vontade de Deus para você dentro desse dilema. Esse dilema não define quem você é. Aí você está orando assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Nessa situação, ó Deus, qual é a tua vontade? Aí Deus vai te chamar para você sair um pouquinho de perto do problema, dessa situação, para você olhar um pouco mais de longe. Porque quando a gente olha mais de longe, a gente tem uma visão ampla. Se a gente está pertinho assim, muito focado no problema, aí a gente tem uma visão miúda, entendeu, Ana? Uma visão miúda. Deus quer que a gente se afaste um pouco para ter uma visão ampla. Para ter uma visão ampla daquilo que nós vivemos, nós devemos entender o propósito eterno de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus, dentro desse propósito eterno para nós, é que nós vivamos em comunhão com Ele. Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida, irmã Lia? Propósito eterno de Deus, que você viva em comunhão com Ele. Tem que estar em comunhão com Deus. Para isso, Ele elegeu seu próprio filho, para fazer cumprir com esse propósito. Não depende de você, o trabalho já foi feito. Em Efésios 1, versículo 9 a 10, 2 versículos do capítulo 1 da carta aos Efésios, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, ele tinha uma vontade, ele decretou, e ele estabeleceu com base num propósito e utilizou Cristo para que isso se cumprisse. Que vontade é essa? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. Ou seja, em Cristo, céu e terra se encontraram. Agora não há mais separação entre Deus e você. Agora pode haver separação, presta bastante atenção. Não existe mais separação entre Deus e você. Mas pode haver separação entre você e Deus. Porque a nossa nuvem de pecados encobre a nossa visão em relação a Deus. Deus está te vendo.
Deus já te alcançou. Mas de repente você não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quer viver em comunhão com Ele, porque você permite que a nuvem de pecados que envolve a sua vida continue atrapalhando a sua visão. Aí o que você tem que fazer? Lembra que eu falei? Que Deus, a vontade de Deus é que sejamos santos. Você começa a trilhar o caminho da santidade. Aí, querido, é escolha tua. Você que escolhe pecar. Deus não te induz ao erro. É escolha tua. Hoje eu estava lendo um livro que inclusive baseou um pouco assim a reflexão de hoje, de um teólogo faleceu há acho que uns 5 anos, R.C. Sproul, né? 2 letras abreviatura, sobrenome Sproul. O Sproul, ele começa assim falando a respeito da questão da queda lá. Adão pecou, a humanidade caiu em Adão. Adão, ele caiu porque houve um decreto de Deus, porque Satanás é que criou o laço, ou Adão escolheu cair? Evidentemente, Adão escolheu cair, certo? Mas Deus perdeu o controle ali na queda de Adão? Evidentemente que não. Deus tem o controle de toda a história, certo? Deus continua sendo soberano e senhor da história. Mas Adão escolheu a queda, da mesma forma que nós podemos escolher o pecado. E isso pode afetar, cumprimos em Deus cumprimos em Deus aquilo que é o propósito dele para nós, a vontade dele para nós, a vontade eterna. Pastor, eu estou entendendo o que você está querendo falar, que Deus, ele tem um propósito eterno, é uma vontade absoluta, que nós vivamos em comunhão com ele. Mas e nesses problemas que eu passo, que eu preciso saber qual a vontade de Deus? Presta atenção. O problema que você está passando está te afastando de Deus ou está te aproximando de Deus? Porque se ele estiver te afastando de Deus, você já entendeu. Pelo menos ou precisa entender. Ou atenção, você pode pegar o problema que você está passando e transformar num instrumento para se aproximar mais de Deus. Ou pode pegar o problema que você está passando e utilizar como pretexto para fugir de Deus. Virar as costas. Bye, bye. Bye, bye. Pode deixar que eu me viro aqui. Eu cansei. Cansei, Deus. Cansei. Vocês estão entendendo? Qual é a decisão que vocês querem tomar hoje, diante do dilema das vidas de vocês? As coisas que vocês têm vivido. Segunda-feira, surge para você como um leão cheio de dentes. E aí tem aquele monte de desafio. Você vai fazer o que diante dos desafios? Vai utilizar os desafios para se afastar mais de Deus? Ou vai utilizar os desafios para se aproximar mais de Deus e cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida? A vontade de Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é plenitude. Eu não sei se vocês fazem esse tipo de exercício, pensar um pouco assim. Quando uma pessoa cruza o meu caminho, como uma verdadeira besta, e como tem gente que se comporta como uma besta feroz, quando alguém cruza o meu caminho, uma cavalgadura, tá? Aí eu fico pensando assim, bom, esse enviado de Belial, naturalmente amanheceu querendo ser feliz, e está fazendo de um jeito errado, porque está atrapalhando a vida dele e, consequentemente, a minha. Mas eu acredito que ele acordou querendo felicidade. Então, deixa eu tentar entender, tá? O que ele está querendo. Nesses exercícios que eu vou fazendo, até para não se deixar levar pela ira e, consequentemente, pecar, eu realmente penso isso. O que esse cara está querendo? O que essa pessoa está querendo? Aí, nesse exercício que eu costumo fazer, eu penso o seguinte, ninguém acorda de manhã cedo pensando assim, hoje eu vou zoar com a minha vida. Vou bagunçar tudo. Hoje eu quero me lascar. Ninguém faz isso. Às vezes acorda né? Pensando assim, hoje eu quero zoar com a vida de alguém. Às vezes tem. Mas com a própria vida, não. Aí, entendendo isso, esse cara aí está querendo plenitude.
Ele não está querendo ser a besta que ele está sendo, se comportando. Ele está querendo ser plenitude. Ele está querendo ter plenitude na vida dele. Aí eu começo a fazer um esforço de não viver o Jackson, mas viver o Cristo. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que está vendo? O que você quer? Vocês estão entendendo? Porque o propósito de Deus é que nós sejamos plenos. E eu entendi que eu posso experimentar da plenitude não mais preocupado com mim mesmo. Não mais preocupado com mim mesmo. Quando nós passamos a viver em comunhão com Deus, Deus nos chama para o caminho do esvaziamento. Ele diz assim, ó, não se preocupe com você, porque eu cuido de você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Ei, calma. Vem cá, meu filho. Vem caminhar comigo. Calma. Deixa que eu resolvo. Vou te levar para o caminho da plenitude. O caminho da plenitude é do esvaziamento. Calma. Diminui esse teu ego. Você está preocupado demais com você mesmo. Calma. Mas Deus, isso é um absurdo. Calma. Mas isso é impossível. Se eu, sendo Deus, fiz isso. Em Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou e se fez servo, o menor deles. Em comunhão com Deus, nós somos chamados ao caminho da plenitude. O caminho da plenitude requer de nós esvaziamento. É você chegar e dizer assim, ó, Senhor, nessa circunstância que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor tem um propósito, a tua vontade é que eu me aproxime mais do Senhor. O que em mim que está atrapalhando? Me ajuda a arrancar isso? Eu lembro muito da missionária Manuelina, que foi uma das primeiras referências de fé que eu tive na minha vida. Eu devia ter a idade do Cadu. O Cadu tem quantos anos? Então, eu tinha a idade do Cadu, não, um pouquinho mais velho, quando eu conheci a missionária Manuelina. A missionária Manuelina era missionária mesmo, tá? Ela realmente saía em missão. Ela realmente saía em missão, tá? Não é aquelas missionárias que, me desculpa a franqueza, fica pulando de igreja em igreja para espetacularizar as coisas, né? Fazer um grande espetáculo, tá? É missionária de verdade, pessoa que sai em missão, tá? Vai lá. Aí ela vai, fica um tempo, cuida, prega, serve, entendeu? Não é missionário de domingo, tá, entre aspas, em missão na igreja do outro, fazendo não sei o quê, mas enfim, vamos lá. Missionário Manuelino dizendo assim, ó, não dá para ficar no aprisco a ovelha não pode permanecer no aprisco de Cristo com carrapicho na lã. O que é um carrapicho? Eles já andaram, se embrenharam no meio do mato? Né? Nunca? Tem um espinhozinho assim, ó, pequenininho assim, ó, chamado carrapicho. Aí você sai do mato, tá com a perna cheia daquilo. Entendeu? Aquele ali tem outro nome também, mas pode ser chamado de carrapicho também. Tem um que é tipo uma bolinha assim, espinhenta, uma bolinha espinhenta, né? Então, isso é coisa de outros tempos. Isso é coisa de outros tempos. Eu não faço mais isso, não. Mas aí o que acontece? Depois que eu vi a luz, eu não me embrenhei no mato. Mas aí o que acontece? Ovelha que tem carrapicho na lã não pode permanecer no aprisco. Ou você deixa Jesus tirar o carrapicho da tua lã, ou você vai ter dificuldade. Você não vai experimentar plenitude, tá? Porque a vontade, o propósito eterno de Deus para nossas vidas, em João 10, versículo 10, está assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para ter a vida em abundância, você tem que esquecer de você mesmo. Esquece. Tá? Deixa que Cristo te envolva, te preencha, ressignifica a sua vida. Tá bom? Deixa eu já partir para o encerramento aqui.
Como é que a gente expressa que a gente realmente está vivendo segundo a vontade de Deus? Eu não sei, pastor Jackson, agora o senhor falou tanta coisa que eu não sei realmente se eu estou vivendo assim, a vontade de Deus na minha vida. Vamos lá. Como é que a gente expressa de forma, como é que a gente demonstra? De forma assim, concreta, a gente pode palpar. Está vivendo a vontade de Deus. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Como é que é? Quando nós vivemos uma profunda relação com Ele e com os outros. Em Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez ele está falando no caminho da santidade. Por quê? Não dá para conviver sem que tenhamos o cuidado com a santidade. Como é que estão as tuas mãos? Como é que você está tocando na vida do outro? O teu toque é um toque de santidade ou o teu toque é um toque de impiedade? Como é que está? Porque para a gente manifestar a vontade de Deus, que é viver em comunhão com Ele, nós precisamos ter essa preocupação de ter a mente moldada pela palavra dele, ter a mente renovada, tá? Para não vivermos mais o padrão do mundo. Deixa eu só explicar alguma coisa para vocês, e aí dar aqui umas 3 dicas, aplicações para a gente colocar em prática ao longo da semana, tá bom? Quando a gente diz assim, aquele negócio ali é do mundo, o que você está querendo dizer com isso? Que não convém, certo? Aí é muito comum a gente dizer assim, fulano está ouvindo música do mundo. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Entendeu? Fulano, é mundano, vive fazendo coisa que é do mundo. O que quer dizer isso? Vamos lá, pode falar, fica à vontade. O que você está querendo dizer quando você fala isso? Coisa errada, certo? A irmã Lia está falando aqui coisa errada, né? A irmã Lia está falando que coisa do mundo é aquilo que é errado, certo? Como é que a gente distingue que uma coisa é errada ou certa? Tá. Eu tenho muita preocupação, deixa eu explicar isso para vocês aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Sim, desde que a gente tenha bom senso, essa música tem um conteúdo que é edificante, lembra que a gente estava falando? Essa música edifica ou não edifica? Né? Porque a arte pela arte é neutra. Depende do porquê você faz, o que você está falando através daquilo, né? Olha o pretexto daquilo ali. Mas enfim, tá? Outro dia a gente pensa essa questão com mais calma. Eu quis fazer essa provocação mesmo, que é para fazer vocês pensarem. Vamos lá, tá? Eu tenho muita preocupação quando as pessoas acham que o caminho de Jesus é um caminho de moralismo. Aí, ele vai estar muito preocupado, quase sempre, por consequência, em ficar metendo o dedelho na vida do outro. O caminho de Cristo, eu falei de santidade agora aqui, envolve naturalmente uma caminhada santa. Mas é para além de questões morais. Quer ver uma coisa? Preste bastante atenção. Hoje está todo mundo bem aqui, né? Estamos aqui ouvindo a palavra, já cantamos, já oramos. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia e no final tem aquele café ungido, abençoado. Né? Mas pode ser que de repente entre nós aqui tenhamos uma pessoa que está passando por um momento de muita angústia. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Quando a gente deixa de colocar em prática isso, a gente não falha? Mas isso é imoral? Não, não é imoral. É só insensibilidade. Mas esse só está entre muitas aspas, tá? Vocês estão entendendo? Então, a caminhada com Cristo vai para além daquilo que é certo e errado. É mais profundo.
Você, de repente, está aí e nem percebeu. De repente, o irmão que está do teu lado está com o coração apertado e aflito. E ele chorou e você achou que, de repente, era por alguma coisa boa. E, de repente, o choro dele é por conta de tristeza. Aí vai terminar o culto e você vai achar, não tem que me meter nisso aí, ele que se vire, Deus cuide dele. É imoral? Não é imoral, mas é insensível. Vocês estão entendendo? O que é viver segundo o padrão deste mundo? Padrão deste mundo é viver essa vida centrada em si mesmo. E quem é centrado em si mesmo, com certeza vive pecando. Com certeza. Com certeza. Tá? Mas, na essência, viver o padrão deste mundo é um padrão onde você está no centro das coisas. O Deus que você adora é você, no padrão do mundo. Qual que é o padrão de Cristo? Mente renovada. Mente renovada. Agora nós não vivemos mais para nós. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você realmente está cheio de Cristo, você não vai precisar nem se preocupar com o que é certo e errado. A tua sensibilidade vai estar tão apurada que você vai estar mais preocupado com essas questões. Como eu posso ser um servo melhor? A quem eu posso servir? Amanheceu, abra a janela, olha para o céu e diga assim: Senhor, a quem eu tenho que servir hoje? E sai de casa desesperado. Eu preciso de alguém para cuidar, eu preciso de alguém para cuidar. Mas deveria ser. Não é, irmã Lia? Deveria ser. Vocês entendem? Porque esse é o caminho de Cristo. Isso é o oposto do padrão do mundo. Vocês estão entendendo? Hoje eu quero sair e tocar para a santidade na vida de alguém. Eu quero. Quero tocar na vida de alguém. 3 aplicações práticas. Para a gente encerrar. Anote isso aí. Se esquecer, depois é só assistir o vídeo que vai ficar salvo aí, tá bom? Facebook e no YouTube. Primeira dica. Primeira, para a gente colocar em prática ao longo dessa semana. Aí domingo que vem eu vou perguntar se vocês conseguiram. Cultive uma intimidade contínua com Deus. Reserve momentos diários para oração e meditação na palavra. Busque ouvir a voz de Deus. Conhecer o coração de Deus, ter uma relação pessoal. Acorda de manhã cedo, lê a Bíblia. Senhor, eu quero colocar em prática a tua vontade. Me guie ao longo do dia para viver a tua vontade. Você pode até perguntar: Senhor, qual a vontade do Senhor para mim hoje? Eu sei que a tua vontade é que eu vivo em comunhão. Como é que eu posso colocar isso na prática, de uma forma concreta, hoje? Tá? Então, primeira dica, cultive relacionamento com Deus, intimidade, oração, leitura da Bíblia. Tá bom? Segunda dica, viva em obediência criativa. Porque Deus não quer que você seja um robô. Entendeu? Pega esse princípio, eu preciso ser obediente à voz de Deus. Pega esse princípio e diz assim, ó, nesse problema, nesse dilema, nessa circunstância, neste local, como eu posso colocar em prática obediência a Deus? Seja criativo. Entendeu? Deus não quer que você seja um robô. Por isso que eu digo que a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras, é um livro de princípios. Colocando em prática esses princípios, você alcança a sabedoria. Vocês estão entendendo? Acorda de manhã cedo, Senhor, qual a tua vontade para mim? Onde eu estiver, como é que eu posso ser obediente? Ensina o caminho da obediência. Nessa situação que eu estou, como eu posso ser obediente ao Senhor? Primeira dica, então, cultive relação íntima com o Senhor. Segunda, viva em obediência criativa. Tá? Terceira, testemunhe a presença de Deus em comunidade. Você vai cultivar uma prática de leitura e oração em casa, ou quando você vem para a igreja. Onde quer que você esteja, você vai buscar ser obediente a Deus. Mas entenda, qual é o foco, o objetivo disso? É testemunhar de Deus.